Você conhece o Greens? Você sabia que boa parte dos profissionais que usam desconhecem boa parte das funcionalidades que ele tem? Sejam muito bem-vindos ao canal A Visão se Aprende, o seu canal sobre visão. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre ele, o refrator manual, ou refrator de Greens, ou como muitos conhecem, Greens. Nós vamos começar vendo as funcionalidades básicas de encaixe. Então, geralmente o paciente está sentado, você vai encaixar ele no rosto e a primeira coisa que geralmente a gente faz é conferir os níveis. Depois que fez o apoio de testa e de nariz, a gente confere para ver se o nível está correto. O nível a gente confere dentro desse nívelzinho aqui. A bolinha precisa estar exatamente no centro da medida. Então, nessa primeira engrenagem que nós temos aqui, a gente consegue ajustar para que o nível fique na perfeita horizontal. Depois, se você já fez a medição de DP do seu paciente e conhece ela, você vai ajustar para que fique na DP correta e ideal para o seu paciente. Agora vamos explorar as engrenagens. Primeiro eu gostaria de mostrar para vocês essa catraca aqui, que é a catraca dos graus esféricos. Quando nós descemos ela, nós vamos para graus positivos e quando subimos ela, vamos para os graus negativos. Tem uma funcionalidade muito interessante aqui, que é essa roda superior. Quando a gente pega na parte externa dela, a gente pode pular os graus esféricos de 3 em 3. Então, girando anti-horário, nós vamos para valores mais negativos. Quando giramos ela no sentido horário, pulamos de 3 em 3 dioptrias positivas, certo? Nós vamos ver agora as funcionalidades extras que temos nessa roda aqui. A primeira é esse ponto neutro aqui. Esse zero indica que não existe lentes aqui no ocular, caso não tenha nenhuma outra adicionada aqui no esférico e no cilíndrico. Então nós temos essa posição zero, aqui embaixo também, da mesma forma aqui para o olho esquerdo também, ponto zero e o ponto zero. As outras lentes nós temos de ambos os lados o R. O R ele é a compensação da distância de trabalho. Dependendo do refrator, ela pode ser uma lente de +2 ou +1,5. O meu refrator ele é um da Topcon, é um refrator japonês. Esse refrator ele vem com a distância de trabalho de +1,5. Então, para uma retinoscopia de aproximadamente 60 centímetros é o ideal. A gente utiliza elas para que quando você for refratar o esférico e o cilindro, já seja um valor descontado dessa sua distância de trabalho. As outras duas lentes que nós temos de ambos os lados é as lentes polarizadas. Essas lentes polarizadas, se você utiliza um projetor que tenha testes polarizados em visão de longe, você pode utilizá-los para fazer essa medição da estereopsia de longe. Essas lentes também servem e elas são feitas de uma forma que você pode usar testes para perto também, inclusive testes de Randut, teste de disparidade lateral, que são aqueles livrinhos, você também pode utilizar. Embora a gente utilize mais na armação, mas só destacando aqui que pode ser feito dessa forma. De ambos os lados nós temos as lentes de Maddox. Do lado esquerdo a gente tem duas opções. O Maddox estriado na vertical branco. Do lado direito a gente tem o Maddox vermelho também estriado na vertical. Nós temos também eles na horizontal. Lembrando que a estria que você vê, ela pode ser horizontal, mas a linha que o paciente vai observar é uma linha na vertical. Da mesma forma que as linhas na vertical vão produzir linhas visuais que o paciente vai observar na horizontal. Nós temos também aqui o RL e o GL. Eles são os filtros verdes e vermelho para o olho direito, muito usado aqui para a gente fazer as luzes de Word ou algum outro tipo de teste que utilize esses filtros verdes e vermelhos. E passando novamente por um ponto neutro aqui, ponto zero, onde não temos lentes aqui na ocular, lente de 0,12 de ambos os olhos.
essa lente seria para um afinamento mais refinado da esfera, seja 0,25, e aí ao invés de ir para 0,50, você poderia ter ali um 0,37, por exemplo. Então você tem uma lente positiva de 0,12 em ambos os olhos aqui. O pH de ambos os lados, o pinhole, ele é o furo estenopeico. Para fazer a técnica de furo estenopeico, para cuidar de visual e outros testes também. Nós temos também prismas de dissociação. O oclusor de ambos os lados também, que a gente usa para fazer testes monoculares. Agora eu gostaria de trazer para vocês aqui sobre o revólver, que é essa engrenagem muito legal aqui, onde a gente tem o cilindro cruzado e os prismas de Heasley, certo? O cilindro cruzado muita gente já conhece, quem conhece o refrator. Ele é interessante que o cilindro cruzado aqui no refrator de Green, ele é um cilindro cruzado sincronizado. Então, quando você está afinando os eixos, aqui por exemplo, quando você gira aqui, ele já gira na ocular e gira também o próprio cilindro cruzado. Então, quem trabalha muito com a armação de prova sabe como é difícil ficar tanto segurando o cilindro cruzado para fazer o afinamento e ter que girar na armação de prova. Então, é bem interessante que essa sincronização aqui ajuda muito, certo? O cilindro cruzado, ele é para o afinamento tanto do eixo, quando a gente coloca os dois pontos entre o eixo que está ali, certo? A dica que eu sempre dou aqui quando você vai usar as engrenagens é que utilize os dois dedos para que você nunca force apenas um lado da engrenagem. Isso pode no futuro trazer alguns problemas nessas engrenagens muito sensíveis. Então lembrando que é muito importante usar os dois dedos na hora de fazer essa conferência e passar as lentes. Podemos afinar o valor do astigmatismo quando a gente alinha os pontos no eixo. Então, por exemplo, aqui, da mesma forma, nós podemos usar os dois dedos, que seria o mais indicado, ok? Para fazer a conferência dos graus do astigmatismo. A gente gira o cilindro cruzado nessa parte externa para que você consiga deixar ele no ponto, tanto para conferência de eixo quanto para conferência dos graus. Segunda parte do revólver é os prismas de Heasley, que eu acho muito interessante a gente falar sobre eles, que algumas pessoas não conhecem ou não utilizam, mas eu acho importante a gente saber. Os prismas de Heasley, quando você deixa ele na posição 0, não existe efeito prismático aqui. Nessa posição que eu coloquei, percebam que o 0 está a 180. Aqui eu consigo fazer efeitos prismáticos verticais. Da mesma forma, se eu deixar o 0 para baixo, e estando com a flechinha aqui no ponto 0, a gente consegue criar efeitos horizontais prismáticos, certo? Lembrando que essa setinha, ela indica a base prismática. Então, por exemplo, se eu giro para lá o ponteiro, eu estou fazendo base temporal. Então, é em relação à base. Claro que quem entende de prisma sabe que se a base está à minha esquerda, a imagem vai para a direita e vice-versa. Essa parte prismática eu acho bem legal a gente discutir em outro vídeo. Aqui, por exemplo, eu tinha deixado o ponto 0 a 180. Então, aqui a gente consegue fazer os efeitos prismáticos verticais. Então, por exemplo, se eu trago para cá, eu estou criando 6 prismas de base superior. Da mesma forma que se eu vou para baixo do número 0, aqui eu tenho 6 prismas de base inferior. Então é muito interessante, muita gente pode utilizar isso para medir forias. Enfim, dá para fazer muitos testes prismáticos aqui com os prismas de Heasley. Você pode usar em um olho só, você pode usar ele nos dois. Quando ele é usado de forma compensativa, geralmente a gente distribui o valor para os dois lados. Por exemplo, se eu quero
criar um efeito prismático de 6 ou de 3, eu posso colocar 1,5 para cada lado daquela base, ou se eu quero criar 6, 3 para cada lado. Então é interessante ter o revólver dos dois lados com os prismas de Riesner. Aqui, nessa engrenagem de baixo, a gente tem a da frente para colocar os astigmatismos. Girando ele no sentido horário, você vai ter os valores sendo acrescentados de maneira que vai subindo o astigmatismo. No anti-horário, você tem retornando esses valores. Lembrando que se você chega no ponto zero, se você continuar indo no sentido anti-horário, você consegue um valor limite e você consegue ir indo para trás. Isso é um facilitador quando você percebe que o astigmatismo da pessoa é alto, vamos dizer, aproximadamente uns 4. Ao invés de você partir do ponto zero e ir sentido horário, uma dica legal você já vai anti-horário, porque o limite do meu greens aqui é 6, então se eu venho anti-horário, eu já estou na lente de 6 de astigmatismo. E eu consigo aqui caminhar com ele no sentido anti-horário para chegar num valor mais alto que eu posso estar pensando ali na hora de fazer a retinoscopia. A segunda engrenagem, que é essa que fica ao redor aqui do valor do astigmatismo, é o do eixo. Então, girando aqui, a gente consegue ver a sincronização, né, do cilindro cruzado com também as lentes que estão aqui na ocular. Por isso que ele é chamado de cilindro cruzado sincronizado, porque todas essas peças aqui, elas estão sincronizadas, você não precisa mexer nelas separadamente. E é isso, pessoal. Comente se você já conhecia essas funcionalidades e, é claro, deixe seu feedback para a gente saber se você gostaria de mais vídeos como esse ou se você tiver ideia de algum outro vídeo sobre algum outro aparelho ou técnica ou temas qualquer sobre visão que você gostaria de saber. Não se esqueça de inscrever no canal e deixar seu joinha no vídeo. Até a próxima!